Boa noite a todos, que a doce presença de Jesus se faça entre todos nós. Prezados colaboradores, frequentadores do nosso amado CEU, por meio deste informamos que o estudo de passe magnético virtual, que acontece todas as segundas-feiras através do nosso canal no YouTube, será oficialmente encerrado nesse mês. Porém, podem acessar os que já foram gravados em qualquer momento de necessidade. Esta decisão foi tomada após cuidadosa avaliação devido à reestruturação de projetos e conclusão do ciclo, pois o estudo foi criado para poder acolher aos irmãos durante a pandemia. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a todos que participaram, contribuíram e fizeram parte dessa jornada. O engajamento e a presença de vocês foram essenciais para o sucesso e a longevidade deste projeto. Então agora vamos dar início à nossa reunião de estudo e assistência espiritual, com a leitura da página através do jovem Tiago Nascimento, e em seguida a nossa prece inicial. Livro Paz, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. O semeador saiu. Plantar o bem e estendê-lo sempre. Para isso, agir e servir são imperativos na natureza espiritual. Convém lembrar, no entanto, que a sementeira não se realiza em talhões recamados de ouro. O semeador lidará com a terra. Após arroteá-la, na maioria dos casos, precisará irrigá-la e, por isso, conviverá com o barro do mundo. Enquanto prepara ninho às sementes, não evitará resquícios de poeira e lama, lodo e adubo nas próprias mãos. Aguardará com interesse a germinação das esperanças que se lhe consubstanciam nas plantas nascentes. E, em seguida, os cuidados se lhe redobram. Indispensável acompanhar a influência do calor e da umidade. Preservar a lavoura iniciante contra a incursão de pragas invasoras. Observar as alterações do tempo e garantir as condições de êxito à plantação até que surja a colheita dos frutos. Idêntica situação no mundo ainda é a de todos os cultivadores da seara do bem. Designados para o lançamento das ideias alusivas à renovação espiritual, quase sempre são impelidos a suportar o contato das glebas difíceis da incompreensão humana. Não encontram caminhos aplainados para a comunicação com os padrões pré-estabelecidos da cultura terrestre e, frequentemente, se obrigam a tolerar obstáculos e reações negativas. Servirão com devotamento às ideias novas. No entanto, a seara da verdade e da elevação somente lhes surgirá no futuro, em plenitude de beleza e de luz. Assevera-nos Jesus, o Cristo de Deus. E o semeador saiu a semear. Isso equivale a dizer que o semeador saiu de si mesmo, a desvencilhar-se de todas as concepções de separatividade e egoísmo, a fim de auxiliar e compreender, trabalhar e servir, amar e tolerar, com o esquecimento de si mesmo para a vitória do bem. Agradecemos ao Tiago pela leitura da página. Já em sintonia com a espiritualidade amiga, elevemos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre amado. Deus Pai de amor, bondade e justiça, Jesus divino amigo, damos graças a Teu santo nome, Senhor, rogando a Ti, Mestre amado, a Tua luz, Tua paz e Teu amor a envolver a todos nós que nos encontramos aqui, encarnados e desencarnados. Rogamos, Senhor, o socorro, o auxílio para os nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um alimento. Senhor, também Te rogamos pelos irmãos enfermos do corpo e da alma, aos irmãos que clamam por Ti nesse momento, Senhor, em aflição, angustiados, desesperançados. Envolva-os, Senhor, com a Tua paz.
Rogamos, Mestre amado, o amparo para todos os irmãos que retornaram à pátria espiritual e conforte os corações dos entes queridos que aqui ficaram com a dor da saudade. Rogamos, Senhor Jesus, pelo nosso planeta. Rogamos pela paz no mundo. Rogamos pela humanidade inteira, que assim seja. O estudo da noite de hoje tem como tema Parábola do Semeador. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 5 e 6. E quem fará será a expositora Vânia Hungria. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. No estudo de hoje, nós falaremos da parábola da semente, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 5 e 6. E eu vou ler o item 5 para iniciar o nosso estudo. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído da casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Uma outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, ela secou. Uma outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Uma outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Esta parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. E através desta parábola, Jesus vem nos falando dos vários tipos de solo onde a palavra de Deus é semeada, ou seja, das condições do coração humano para que germinem as sementes do seu Evangelho. E o próprio Jesus, nesse caso, é o semeador que nos trouxe um roteiro seguro para caminharmos, que é a boa nova. São as sementes que Jesus lançou para que germinassem nos nossos corações. E essas sementes são os ensinos que ele nos trouxe, não só através de suas parábolas, de suas palavras, mas principalmente através dos seus atos, dos seus exemplos de vida enquanto aqui esteve. E analisando frase a frase a parábola, quando Jesus fala que uma parte das sementes cai à margem do caminho, ele nos diz que aqueles que a receberam ainda não estavam receptivos o suficiente àqueles ensinos que ele estava trazendo. Eles estavam à margem e os pássaros do céu a comeram, ele diz na parábola, ou seja, essas sementes se perderam porque aqueles que as ouviram seus ensinamentos, não tinham ainda o compromisso com os valores a que Jesus se referia, os valores morais e o trabalho no bem. Ainda não estavam preparados naquele momento para fazer a mudança que necessitavam em si mesmos para compreenderem e seguirem os seus ensinamentos. E ele segue dizendo que um segundo grupo de sementes caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e elas assim mesmo nasceram, elas brotaram, mas por falta de profundidade do solo, elas não criaram raízes. Então, quando vem o sol forte, elas se queimam e morrem. Esse solo formado de pedras, sem terra suficiente para que as sementes germinem com raízes fortes, são as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia,
que nos fazem muitas vezes adiar, deixar para depois uma mudança mais significativa em nós mesmos. Definimos primeiro a nossa profissão, trabalhamos para conseguir um bom emprego, uma boa colocação no mercado de trabalho, construímos uma família, criamos filhos, damos a eles ou tentamos dar uma boa educação, adquirimos muitos bens materiais para o nosso conforto, para a nossa família, para termos pelo menos a sensação de segurança. E vamos adiando um pouquinho. E qual de nós não tem uma pedra no caminho, né? Uma pedra que a gente possa falar, foi por isso aqui que eu não me dediquei à minha reforma moral, à minha espiritualidade. Todos nós temos um impasse que nos impediu por muito tempo ou que ainda nos impede de nos dedicarmos à nossa própria melhora, a nossa melhora espiritual, moral, a nossa melhora pessoal, coisa que ninguém pode fazer por nós. Na verdade, as nossas pedras, que nós chamamos de pedras, não são coisas de fato ruins, não. Nós ganhamos de presente da vida situações e oportunidades para exercitar em nós mesmos a superação, para aprendermos a fazer escolhas, a contornar ou transpormos obstáculos da melhor maneira possível, de forma a nos fortalecer e a nos melhorar. E assim é que nós nos melhoramos mesmo, é passando pelos problemas da vida, mas nem sempre nós relacionamos uma coisa à outra. Nós fazemos primeiro as coisas práticas, materiais, e depois pensamos em nos educar, em nos dedicarmos à parte espiritual. Acontece também de, em muitos momentos das nossas vidas, nós decidirmos nos dedicar à nossa espiritualidade, à nossa reforma íntima. Mas nossas raízes acabam não se prendendo ao solo por muito tempo e secam ao sol, como diz a parábola, porque nós deixamos que nossas dores nos paralisem e que as dificuldades atrapalhem o nosso desenvolvimento como espíritos imortais que somos. Mas a pedra que também nos prende, ela pode ser a nossa indiferença, a rigidez diante dos chamados da vida. Então é o solo pedregoso que nós criamos para nós mesmos, que dificultam a nossa elevação. É a nossa insensibilidade diante do convívio com o outro, dos problemas do outro, a nossa imaturidade diante dos reveses da vida. Nos fazemos de pedra para sermos fortes. Muitas vezes nós fazemos isso, encobrimos as nossas emoções, os nossos medos, e aí nós nos enfraquecemos por nos tornarmos obstáculo e não auxílio, porque quando nós fazemos isso, nós só não enxergamos o outro, mas nós acabamos não enxergando as nossas próprias necessidades e nos fazemos de forte quando, na verdade, necessitamos muito de auxílio e não conseguimos recebê-lo, porque não aprendemos a fazer isso, achamos que receber auxílio é fraqueza. Então, essas pedras que nós criamos para nós mesmos não impedem só as sementes do Evangelho de brotarem e florescerem, nos impede também de caminhar. E a mensagem do Cristo, ela só será compreendida por um coração sem pedras, um coração que seja receptivo à sua semeadura. E segue a parábola dizendo que um outro grupo de sementes caiu nos espinheiros e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. E eu fui ver quais eram os nossos maiores espinhos. E eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 785,
onde Kardec pergunta aos espíritos qual o maior obstáculo ao progresso. E os espíritos nos dizem que o maior obstáculo que nós temos é o orgulho e o egoísmo ao nosso progresso moral, porque o progresso intelectual, ele independe disso. E esses dois espinhos, o orgulho e o egoísmo, que dificultam a nossa melhora moral, eles também vão espetando os outros à nossa volta. Somos como porcos espinhos que espetamos com o nosso orgulho e o egoísmo aqueles que convivem conosco, que trabalham conosco, que estão em toda parte à nossa volta, dificultando o convívio, muitas vezes de maneira extrema, e dificultando também que nós possamos auxiliar alguém ou sermos auxiliados, porque muitas vezes a pessoa que é muito orgulhosa e que é muito egoísta, quando ela oferece alguma coisa, o outro nem aceita, porque sabe que dali vai vir uma cobrança, vai vir uma humilhação, vai vir alguma coisa desagradável. E quando essa pessoa precisa de ajuda, esses espinhos morais também são difíceis, né? Porque ninguém quer se expor. É o orgulho e o egoísmo em nós que normalmente nos coloca sempre em primeiro lugar. Que eu preciso, eu mereço, eu sou melhor, eu posso mais. E é também o que nos coloca no lugar de necessitados do amparo de Deus. Porque, na verdade, quando fazemos isso, quando agimos dessa maneira, nós estamos não só errando com o outro, mas errando conosco mesmo. Então, somos muito doentes quando estamos fazendo isso. E um outro grupo de sementes caiu em terra boa e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. E este momento feliz da caminhada, nós ainda estamos chegando nele, né? Nós estamos aí num mundo de provas e expiações ainda, onde nós temos pedras, espinhos, onde nós nos colocamos muitas vezes à margem do caminho em diversas situações. E nós estamos chegando aí num momento em que nós já questionamos muita coisa, já conseguimos avaliar muita coisa à nossa volta, compreender melhor e já nos desagrada o egoísmo, a angústia do outro, a dor do outro, já nos fere a tristeza do outro. Então nós estamos caminhando para essa sementeira boa, que é a da boa terra. Estamos preparando o nosso solo. Então nós estamos caminhando para esse momento, quando as sementes do Evangelho, elas de fato brotarão em nós. E nós não teremos nenhuma dúvida e nem mesmo receio de agirmos como Jesus nos ensinou, porque nós ainda temos receio do que o outro vai dizer, de fazer papel de tolo, o que as pessoas vão pensar, vão achar de mim, né? Vão me achar ridícula, beata, maluca. Nós temos isso, nós pensamos nisso. As pessoas vão pensar que eu sou boba. Mas nós já estamos nos preparando para sermos essa terra boa. Nós já temos uma compreensão melhor hoje do que tínhamos há 10, há 15, há 30 anos atrás. Então chegará o dia em que o nosso preparo para acolher essas sementes do Evangelho, esses ensinamentos do Cristo, não só farão brotar as sementes que ele nos deixou, mas darão bons frutos, como diz a parábola. E se hoje nós já temos uma palavra amiga, um abraço, uma atitude de solidariedade, de amizade, de acolhimento com o nosso irmão, seremos de fato semeadores da palavra do Cristo, capazes de produzir
cada um a seu tempo, é claro, cada um em suas condições, de acordo com seu entendimento, mas já estaremos modificados o suficiente para termos ciência do trabalho a fazer. E fazer com gratidão, fazer com felicidade, não por obrigação. Eu tenho que seguir por esse caminho. Não temos. Nós precisamos muito e precisamos aprender a seguir esse caminho que o Cristo nos ensinou com alegria, com boa vontade, com espírito de trabalho, de auxílio, de amor. E nesta parábola, Jesus nos faz um convite para também sermos semeadores. Ele nos ensina, ele nos dá exemplos em suas atitudes, no seu comportamento com as pessoas com quem conviveu, por onde ele passou, e ele aconselha aos seus discípulos, depois que recebem as suas sementes, cada um recebendo o seu punhado de sementes, os seus ensinamentos, e cada um dentro das suas capacidades, ele diz para que eles se espalhem e divulguem a boa nova. Isso foi feito e é assim que chegou até nós. E os ensinos do Cristo chegaram até nós porque foi um trabalho contínuo, uma corrente de informações, com muitos corações através dos séculos se fazendo de solo fértil. Só dessa maneira sua mensagem chegou até nós e é dessa maneira que nós a levaremos à frente. No livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio, na lição número 4, com o título de A Lição da Semente, Neio Lúcio nos diz o seguinte: é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita que lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua
para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. Então, o que Neio Lúcio vem nos mostrando aqui é que quando nós aprendemos a ser semeadores e quando nós nos permitimos ser solo fértil, nós fazemos o bem pelo bem. Nós não nos importamos com os títulos, com as pessoas que estão olhando, se estão reconhecendo o nosso trabalho, se vão nos agradecer. Nós simplesmente lançamos as sementes, porque já aprendemos a semear. É isso que ele vem falando, que quando nós estamos abertos a receber os ensinos e a compreender a extensão desses ensinamentos, a importância para a nossa vida, nós fazemos desses ensinos, o nosso ideal. Mesmo tendo, é claro, que viver no mundo físico, que é aqui que nós aprendemos. Nós vamos continuar trabalhando, estudando, criando a nossa família, cuidando de todos, fazendo a comida, limpando o chão, nós vamos continuar fazendo tudo, mas com uma compreensão muito mais ampliada do que são essas sementes. É encontrar com alegria o trabalho de cada dia, é ser grato por tudo que recebemos, pela chuva, pelo sol, por tudo que nos fortalece, inclusive os problemas que todos os dias chegam, batem à nossa porta. É ter a serenidade de conseguir dar conta das coisas que nos chegam, das situações que nos aparecem, sabendo que nós temos capacidade para passar por elas, sair vencedores dos problemas e sairmos felizes com tudo que aprendemos, porque é esse o nosso destino. Então, meus irmãos, que saibamos nos transformar para melhor, para sermos nós sempre solo fértil, solo bom, para germinar as sementes dos ensinos do Cristo, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e a nosso próximo como a nós mesmos. Então, amarmos a nós mesmos, aprendermos a nos respeitar, a respeitar aqueles que convivem conosco e a fazer o melhor que nós pudermos fazer. Que Jesus esteja conosco nesse final de ano, que a luz do Mestre possa iluminar a cada família, a cada coração, a cada lar, envolvendo a todos em muita paz, muita esperança e que o ano que está por vir seja de mudanças boas dentro de nós, para que o nosso entorno também se modifique e se ilumine. Muita paz a todos. Jesus abençoe a todos nós. Agradecemos a nossa irmã Vânia Hungria pelos esclarecimentos e reflexões que ela nos trouxe na noite de hoje. Agradecemos a presença de todos os irmãos que aqui estiveram. Agradecemos a espiritualidade amiga, aos benfeitores. Agradecemos ao nosso mentor de nossa casa, CEIU, Isaac Lima, por estar sempre conosco, nos acompanhando nesse tempo todo. Agradecemos a Deus por permitir estarmos aqui e agradecemos a Jesus, nosso guia, nosso modelo, por tudo que nos proporcionou e que continuará a nos proporcionar. Que possamos ter um ano novo em nossos corações, em nossos pensamentos, de muita renovação e atitudes espirituais. Aos irmãos que irão receber o passe à distância, que ouçam a música até o final. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.